Oremos. Pai amado, obrigado por esse dia, pela vida, apesar desse calor, pela oportunidade que temos de congregar. Abençoe nesse momento a Tua palavra, nos dê sabedoria para falar aquilo que Tu tem colocado no nosso coração, para a Tua honra e glória, Deus. E também trabalha na mente, em nossos corações, para que nós possamos ser cada vez mais santos e irrepreensíveis diante de Ti dos homens. Perdoa os nossos pecados, abençoe tudo que seja feito para a Tua glória. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Nosso texto está, os 2 versículos para a abertura da mensagem, Isaías 22, 12 e 13. Isaías 22, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 22, 12 e 13. E o Senhor, Deus dos exércitos, chamou naquele dia para chorar e para prantear e para raspar a cabeça e cingir com cilício. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. O carnaval, a festa da carne. Aqui em Isaías, o profeta, ele condena o comportamento do povo que estava preocupado em festejar ao invés de arrepender-se. O pastor tem pregado sobre o arrependimento. Então as pessoas hoje elas estão preocupadas, procurando gozar, se regalar as suas vidas nas delícias, nos prazeres carnais. Deus convidará, diz o versículo, naquele dia para choro e pranto. Desconhecem que haverá um juízo de Deus sobre toda a criatura. E o profeta continua: mas eis aqui gozo e alegria. Não importa, eles querem gozar, eles querem se divertir. Eles não querem saber de Deus. É o que o mundo faz nos nossos dias. Comportamento completamente contrário a Deus. Não querem se arrepender, não querem ter um coração renovado. É farra para cá, farra para lá, prazer carnal. Divertir-se, comamos, bebamos. Por quê? Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eclesiastes 2, 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho, mas a palavra de Deus diz que eu devo gozar e fazer bem daquilo que eu ganho. Então, como é que tu está falando que o homem não deve se preocupar com isso, se a própria palavra de Deus faz? Mas ela diz assim: e também é bom ao homem que coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho, e isso é um dom de Deus. Eclesiastes 3,13. Não esqueça que o que tu tem é Deus que te deu. Então Deus deseja que o homem use aquilo que Deus nos dá para a glória do Deus Todo-Poderoso e não para os nossos prazeres carnais. Então é lícito, é agradável diante dos olhos de Deus quando nós gozamos, nos alegramos para glorificar o nosso Deus e não a nossa carne. Então a inclinação do homem para o festejo é algo evidenciado desde a queda do homem lá do Jardim do Éden. Lá nos dias de Noé, o que diz a palavra de Deus antes de Deus trazer o dilúvio? Que Gênesis 6 fala que o homem comia, bebia, casavam-se, davam-se em casamento até que veio o dilúvio, ou seja, até que veio o juízo de Deus. Então isso deve ser um alerta para o homem, porque o Deus do passado é o mesmo Deus do presente e o Deus do futuro. E um dia ele vai julgar toda a carne que não quer saber da comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então o carnaval, ele é um festejo e ele é oriundo de países predominantemente católicos e alguns até protestantes. Sustentam o carnaval. Então o carnaval nada mais é do que a igreja moderna sustentando o desejo carnal da época de Noé, da época lá desde da queda de Adão e Eva, da época do Velho Testamento. O carnaval é isso, é uma situação renovada a cada ano do homem em fazer o mal para o desejo próprio da sua carne. Então é uma evolução da carnalidade. Cada dia que nós vemos, parece que o homem tem piorado no seu comportamento. E o comportamento principal do homem é se afastar cada vez mais de Deus. Então é uma festa carnal
e, como eu falei, oriundo de países católicos, aonde antecede a Quaresma. Então, 40 dias é uma temporada que muitos pregam, em que o jejum, a abnegação de certas comidas vai te trazer o perdão dos teus pecados. Esforço humano tentando justificar aquilo que o homem faz de mal pela sua carne contra Deus. Preceitos humanos. Por quê? Porque vamos comer, vamos beber e não dá bola nenhuma para Deus. É assim o comportamento do homem com o carnaval. Achando que uma dieta, um abdicar de certos manjares vai trazer, apaziguar a ira de Deus sobre sua vida. Então, o carnaval é uma indulgência antes do juízo. O que é indulgência? Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, minhas regras, fazer o que bem entender nesses dias de carnaval. Por quê? Porque amanhã eu vou proceder de uma maneira de me abster de algumas coisas e isso tudo vai ser perdoado. Desistir por algum tempo de algumas coisas para agradar a Deus, depois de ter feito tanto mal em alguns dias, que é o carnaval. Então, mundialmente, o carnaval, ele é praticado, mas ele é mais famoso aqui no Brasil, aonde? No Rio de Janeiro, ou no nosso Nordeste, aonde os trios elétricos, tudo aquilo que é feito nas ruas é para alimentar a carne. Geralmente, esse mês de fevereiro, ou até muitas vezes em março, né, o carnaval é praticado. Por quê? Porque o homem busca desejos da sua carne. Na Europa também é feito assim. Nos Estados Unidos existe o Mardi Gras, que é o equivalente ao nosso carnaval. Então é da carne do homem fazer as coisas contra Deus. E o fundamento do carnaval é festejar de qualquer jeito, no tempo que eu quiser, sem nenhuma restrição aos meus comportamentos e o meu comportamento em relação ao meu semelhante, que não vai ter problema nenhum. Porque amanhã eu vou fazer um jejum e eu vou ser perdoado. Por isso eu vou confessar na quarta de cinzas os meus pecados e eu vou ser perdoado. Vai ser coberto o meu pecado. Então o carnaval também muitas vezes ele é dito que é uma coisa cultural, onde as danças culturais mostram a tradição do país. Mentira! Um engodo para que a pessoa seja alimentada a fazer as coisas que deseja a sua carne. Nós vemos desfiles, nós vemos festas na rua, pessoas seminuas. Esse é o evento carnaval. Então, para muitas pessoas é esse tempo sem restrição para fazer o que quiser. É folia. Eu sou um folião. Eu vou entrar na folia. E muitas vezes, irmãos, isso é um cerimonial oficializado pela prefeitura da nossa cidade. Por quê? O prefeito entrega a chave para que essa festa carnal seja feita de forma livre. As chaves da cidade são dadas, lá no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Para quem? Para o rei Momo, que é o rei do carnaval. A autoridade superior da cidade dá para a autoridade superior da carnalidade, para que todo mundo possa festejar. O rei das delícias carnais vai nos proteger nesse tempo de carnaval. Tudo pode ser justificado, porque é uma permissão legal, mas aí tem estupro, aí tem morte, aí tem roubo, aí tem latrocínio, tem um monte de coisa, mas tudo é legalizado. Como é que eu vou ser contra isso, se eu recebi a chave da cidade para festejar nesse tempo? Não há restrição nenhuma. Então, como que eu vou punir os outros se eu dou a liberdade para fazer promiscuidade, uso de drogas, qualquer coisa é feita de forma livre. Mas isso não é feito em outras épocas, mas só que agora aqui é legalizado. Na época do carnaval é legalizado. Não há problema, porque eu tenho autoridade, foi-me dado autoridade. Então, tudo isso é oriundo de uma festa carnal. E o mundo considera isso como se Deus estivesse vendo e aceitando, não vendo que Deus não pactua com esse tipo de coisa. Essa forma de eu celebrar a minha vida, é o que as pessoas dizem. Eu tenho que celebrar a minha vida dessa forma. Isso vai agradar a Deus?
Eles não estão preocupados, porque eles estão preocupados em agradar-se a si mesmo. Provérbios 11:19, como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a morte. Isso é o posicionamento de Deus em relação a essa festa carnal. Encaminha para a morte cada vez mais para longe de Deus. Então a lascívia é tolerada por seus participantes e por aqueles que autorizam. E isso, conforme diz a palavra de Deus, leva à morte. A aparente felicidade leva o homem à morte, porque está cada vez mais se rebelando contra Deus. Então essa festa é uma festa carnal. Como eu falei lá nos Estados Unidos, o Mardi Gras também é apoiado. É um país com uma cultura dita superior à nossa, mas também apoia esse tipo de comportamento. Por quê? Porque o homem é o mesmo em qualquer lugar. Ele pode fazer as coisas. Lá eles apoiam a terça gorda, tu pode fazer as coisas porque tu tem a quarta de cinza para se arrepender, e até a Páscoa depois tu vai ficar nessa quaresma e os teus pecados vão ser perdoados. E aí quando chega na Páscoa, eles comemoram a crucificação de Jesus Cristo. Mas que valor tem a crucificação de Jesus Cristo para essas pessoas? Se elas passaram todo o tempo fazendo aquilo que agrada a sua carne. Então a festa da carne, ela é incorporada ao calendário desses países e apoiado pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana apoia esse tipo de comportamento. Ao invés de pregar a palavra de Deus, o arrependimento do pecado. Ah, mas tu está sendo muito radical, tu está sendo muito duro. Não, eu estou sendo a palavra de Deus. Eu sempre digo, eu vivo e prego a palavra de Deus, porque senão não tem valor para a minha vida. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem se arrepender de seus pecados. Elas querem comer, beber, gozar, se regalar nos prazeres da sua carne. Então não adianta nenhum esforço para o homem, nenhuma boa obra que ele possa fazer, nenhuma quaresma, nenhuma terça gorda, nenhuma quarta de cinza. Se confessar com o padre, nada disso tem valor. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Só Jesus Cristo pode dar salvação ao homem. Pode livrar o homem dessa condenação em razão da sua carne, ter esses desejos de afrontar ao Deus Todo-Poderoso. Só um coração transformado pode ter poder sobre essa circunstância. Então nada disso adianta. Mas alguém poderá dizer que o jejum pode aplacar a ira de Deus. Daniel 9,13. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Realmente, Daniel buscou o Senhor, mas ele buscou com um coração arrependido, um coração pronto a se entregar a fazer o que agrada a Deus. Não foi o jejum, foi a oração de Daniel que Deus escutou, arrependendo-se de seus pecados. E nós sabemos que ele era um homem separado, um homem santo, mas mesmo assim, ele buscava a Deus continuamente para arrepender-se de seus pecados. E o homem não quer isso, o homem quer gozar. Jeremias 6,26, ó filha do meu povo, cinge-te de cilício, revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre vós. Então, pranto de amargura é o que o homem precisa, não jejum, não cerimonial religioso que muitos fazem para se perdoar os seus pecados. Tudo isso diante de Deus é abominação, porque vem da carne do homem. E muitas vezes, irmãos, o salvo em Cristo Jesus tem esse mesmo comportamento. Ele vive a sua vida não só nos dias de carnaval, mas constantemente a partir dos desejos da sua carne a fim de satisfazê-los. Não entrega, como Daniel falou, um coração dia a dia ao Senhor. Então é um alerta para o incrédulo, mas é muito mais um alerta para o povo de Deus. Então, nós vamos ver duas passagens bíblicas que sustentam isso que eu estou dizendo, que Deus não se agrada. Uma em relação ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus, o povo de Israel. E uma em relação ao rei pagão, que se comportou
de forma carnal, ambos, tanto o povo como o rei pagão se comportaram de forma carnal e tiveram o juízo de Deus. Então, não adianta simplesmente olhar para o cisco que está no olho do teu próximo e não olhar para a trave que está no teu olho. O crente muitas vezes tem um comportamento, às vezes, pior do que o incrédulo. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Como eu devo proceder diante de Deus para viver uma vida de santidade e não permitir que a minha carne sobreponha o Espírito de Deus. Então nós vamos ver duas situações. Primeiro, o povo de Deus, o bezerro. Pode abrir lá para Êxodo 32. Êxodo 32, o bezerro que o povo fez, o povo de Deus, o bezerro de ouro feito pelo povo de Deus. Versículos de 1 a 6. Êxodo 32, de 1 a 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que sucedeu a ele. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. E Arão os tomou das mãos e trabalhou o ouro no buril e fez um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Amanhã será uma festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram oferecendo os holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantou-se para folgar, para gozar. Atitude do povo de Deus. Comamos, bebamos. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade peculiar. Um povo santo, um povo separado dos demais povos pagãos. Deus queria um povo que o servisse como o único Deus sobre aquele povo. Deuteronômio 7 a 9. O Senhor não tomou prazer de vós, nem vos escolheu, porque vossa multidão era mais do que todos os povos da terra, pois vós éreis menos em todo o número de todos os povos. Mas porque o Senhor os amava, o Senhor escolheu Israel porque amou Israel. E para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então Deus escolheu não porque Israel fosse melhor, mas porque Deus amou e desejou ter um povo para si. Lá em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus escolheu Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, tu vai te multiplicar, tu vai ser uma nação que não vai poder se contar, e as nações da terra serão abençoadas através de ti. Por quê? Porque era da nação de Israel, de Abraão, Jacó e Isaac, que descenderia o Messias, Jesus Cristo. Foi por isso que Deus escolheu um povo, para que um povo separado, Deus pudesse cumprir Gênesis 3,15, desde a queda do homem lá no Éden, que ele enviaria o Salvador do mundo, não de um povo pagão, mas de um povo selecionado, um povo que o servisse, um povo que o adorasse, um povo que guardasse os seus mandamentos de geração em geração, para que a geração futura, como nós hoje, pudéssemos ser abençoados através de Jesus Cristo. Foi por isso que Deus escolheu a Israel. E também Deus escolheu a Israel não só por isso, mas para que Israel pudesse ser um missionário, para que Israel pudesse propagar o evangelho a todas as demais nações pagãs, para que pudessem conhecer a santidade de Deus através da vida que o povo vivia, para que pudessem ver como Deus desejava que o homem servisse a Deus, não na sua carne, mas conforme os mandamentos do Senhor. E o que Israel está fazendo? Fazendo um Deus estranho, virando as costas para o Deus de Israel e dizendo: vamos comer, vamos beber, vamos folgar, ou seja, vamos satisfazer a nossa carne, assim como faziam aqueles povos pagãos. E como vai ser testemunho para esses povos?
É um desafio às nossas vidas como salvo, irmãos. Deus nos escolheu não porque nós merecíamos, mas porque Ele nos amou em Cristo Jesus. E nós reconhecemos o nosso pecado, nós nos arrependemos e aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Para cultuarmos, para servirmos a Deus, para sermos a luz nesse mundo, sal nessa terra, e levarmos a mensagem da salvação aos incrédulos. Mas se nós nos preocuparmos com os nossos prazeres carnais, nós vamos falhar assim como falhou o povo de Israel. E vamos trazer consequências para as nossas vidas, como nós vamos ver quais foram as consequências do povo de Israel, especificamente aqui nesse caso. Então Deus tem prazer na comunhão com o homem, tem, mas quando o homem se arrepende e se chega a Ele em santidade, através de Jesus Cristo, não do seu jeito, não do seu propósito, mas mesmo Israel sendo infiel, Deus trabalhou com eles. Lá em Êxodo 32, nós vemos que Deus mostrou ali que, apesar da infidelidade deles, Deus os amou, que tirou eles da servidão do Egito, onde Deus mandou aquelas pragas sobre Faraó, rei do Egito, endureceu o coração de Faraó para que Deus pudesse receber glória. Deus fez isso, Deus fez com que o povo passasse a pé seco no mar. Só Deus, pelo seu poder, quando Moisés levantou o cajado, abriram-se o mar em dois e o povo passou por ali para que Deus pudesse ser glorificado com a morte de Faraó e todo o seu exército. Então, o povo viu tudo isso e o povo virou as costas para esse Deus maravilhoso. O povo passou a murmurar, passou a se queixar, dizendo que gostaria de voltar para o Egito, ou seja, o mundo, fazer aquelas coisas carnais que eles faziam, porque lá eles tinham comida, eles tinham bebida, eles se regalavam, festejavam, mas não adoravam o Deus verdadeiro, adoravam aos deuses do Egito. Foi por isso que eles pediram para fazer aquele bezerro, porque eles estavam acostumados assim lá no Egito. Mal Deus havia tirado eles do Egito e eles voltaram aos seus costumes, esquecendo do Deus maravilhoso que o havia salvado, que havia levado os primogênitos de todos e tinha preservado aqueles primogênitos aonde tinha a marca de sangue nas portas. Esse é o Deus maravilhoso ao qual nós devemos servir. Mas o que aconteceu? Aonde está Moisés? Eles dizem ali, esse homem que nos tirou das terras do Egito. Moisés sumiu por 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque ele estava na presença do Deus Santo, recebendo as leis, as tábuas dos mandamentos para entregar para esse povo, ensiná-los a como deveria servir a Deus. Mas tudo que Deus já havia feito não foi o suficiente para eles cultuar a Deus. Eles fizeram um bezerro para se adorar, para prestar culto. Esqueceram o Deus que se mostrava na nuvem de fogo e na nuvem para proteger do sol, do calor, de todos aqueles problemas do deserto. Esqueceram desse Deus que o havia protegido e foram adorar um Deus estranho. Versículo 1. Levanta-te e faze deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés não sabemos o que aconteceu. O que está acontecendo com o povo? A maioria do povo que saiu do Egito não tinha fé em Deus. Era povo de Deus, mas não tinha fé, não era salvo. E assim acontece muitas vezes nas nossas igrejas, irmãos. Nós temos bancos com pessoas que são ditas povo de Deus, mas não têm a transformação pelo sangue de Jesus Cristo. Não podem ser um testemunho de levar a palavra de Deus àqueles que estão comendo, bebendo e se regalando. Não tem um testemunho digno. Esse povo não teve um testemunho, nunca teve. Porque sempre estava reclamando de Deus e buscando fazer aquilo que agradava a sua carne. Façamos deuses, versículo 1. Por quê? Eu não quero mais saber desse Deus. Eu não quero mais saber do Moisés. Talvez muitos estivessem olhando para Moisés, como Moisés subiu e ficou um frouxo lá, que era Arão. Eles, não, eu não vou olhar para esse frouxo aqui. Não tem testemunho. Por quê? Porque ele pegou os pendentes, tudo, e fez um bezerro. Ao invés de dizer, não, Moisés, ele vai chegar aqui, ele está lá em santidade diante de Deus, recebendo as instruções de Deus. Ele sabia disso, por que ele não se posicionou? E assim acontece conosco muitas vezes, irmãos. Nós temos a palavra, nós sabemos, e não nos posicionamos diante de tanta carnalidade, porque nós somos carnais. Nós agimos da mesma forma. Façamos um bezerro, versículo 4, e eles fizeram um bezerro de ouro.
deram crédito a um Deus. Esse aqui, ó, esse bezerro nos tirou do Egito. E Deus, onde é que ficou? Que poder tem essa estátua que não ouve, não cheira, não se move, precisa de mãos humanas para levar? Que poder tem? Mas nós vamos adorar esse Deus, porque vivem na sua carne. Versículo 6, o povo passou a comer, a beber e levantou-se para folgar. Não é diferente dos nossos dias, irmão, não é diferente. Com tanta doutrina falsa, com tanta coisa que acontece, o povo dessa forma age. Versículo 7, Deus mandou Moisés descer porque Deus viu toda a maldade do coração daquele povo. Vai, desce, Moisés, porque esse povo se corrompeu. Em pouco tempo eles abandonaram a sã doutrina. E aí Moisés, versículos 9 a 14, intercede, porque Deus disse assim: eu vou liquidar com esse povo e vou, a partir de ti, fazer um novo povo. E Moisés intercedeu: não, Senhor. Leia depois, perdoa o pecado deles. Senhor, dá mais uma oportunidade. E é assim que nós fazemos, irmãos. Nós pedimos oportunidade muitas vezes para nós, porque pedimos perdão de Deus e Deus cobre a multidão de perdão quando um coração está quebrantado. E Moisés mostrou um coração quebrantado e Deus perdoou o pecado do povo. Não exterminou aquele povo. Por quê? Porque esse homem achou graça diante dos olhos de Deus. Então, enquanto Deus tiver pessoas como Moisés que achem graça aos olhos de Deus na igreja local, Deus vai abençoar a igreja. Deus vai manter o seu propósito de ainda salvar pessoas pela pregação da palavra de Deus. Porque nós temos um coração pronto, como o de Daniel, a mostrar a nossa amargura por tudo que tem acontecido com a nossa vida e a vida das pessoas que nos cercam, nossos familiares, irmãos, vizinhos, que carecem da salvação em Cristo, porque estão preocupados em satisfazer a sua carne. Coração corrompido, adoram deuses estranhos, adoram a sua carne. Porém, quando, versículo 18, Moisés se dirigia para o acampamento, ele estranhou, diz lá, porém respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Então Moisés, quando estava voltando da presença de Deus, ele viu que alguma coisa estava errada lá naquele arraial. Por quê? Ele não tinha determinado nada que pudesse ser festejado, nenhuma norma ele deixou para que o povo pudesse celebrar. Ele sabia que tinha um problema. E o problema era esse: o bezerro de fundição, virar as costas para Deus. Então o povo pensava que poderia se aproximar de Deus do seu jeito, mas não da forma como Deus desejava. Faltou pulso à liderança, faltou o pulso para Arão. Arão entregou a chave da cidade para o povo festejar carne. O rei Momo, Arão, coordenou o carnaval do povo de Israel. Fizeram aquele bezerro, carro alegórico, e vamos adorar o bezerro. Recebeu as chaves, o povo, e fez a festa carnal. Igual nos nossos dias, irmãos. Não muda, a época é diferente, mas o homem é o mesmo. Carece da misericórdia de Deus. Então o povo se entregou à farra, por quê? Porque o coração dele estava propenso ao comportamento pagão, ao comportamento da religiosidade daqueles povos no meio dos quais eles habitaram, no caso específico ali do Egito. Então, período de festa é o carnaval, festa da carne, onde o povo, na sua maioria, festeja, bebe, folga, porque está servindo ao diabo e não a Deus. Versículo 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque, e deram, e lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Arão pegou tudo que era de despojo que o povo havia recebido quando saiu do Egito, porque Deus disse que quando a última praga dos primogênitos fosse cumprida, o povo sairia livre e com despojos, e aí entrou esse pingente, esse ouro, que era pertencente a Deus, porque Deus deu para o povo, e o povo pegou e entregou para a idolatria, para o desejo da carne. Minha é a prata, meu é ouro, disse o Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Isso muitas vezes acontece com o salvo.
Ele tem aquilo que pertence a Deus, porque Deus deu para ele, e ele usa para usufruir no conforto dos seus prazeres carnais, buscando satisfazer seus desejos carnais. Então o povo voltou atrás na sua fé, voltou aos 430 anos que ficou lá no Egito, servindo a deuses estranhos, fazendo tudo que não agradava a Deus. Por quê? Porque o seu coração estava longe de Deus. Era povo de Deus, mas tinha um coração longe de Deus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Essa deve ser a atitude do homem, da mulher que é de Deus. Deve se separar da contaminação dessas coisas. Então, muitas vezes é fácil dizer, eu sou do Senhor, mas o meu testemunho, a minha prática, as minhas ações, elas são ações que trazem conforto e satisfação à minha carne e não ao serviço de Deus. Por quê? Porque quando eu sirvo a Deus, eu tenho que abdicar de algumas vantagens para mim. E a carne não aceita isso, irmã. A carne quer que eu faça aquilo que agrade a minha carne. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olhe para frente, siga para frente, olhando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhar para trás como Israel olhou e se lembrar daquilo que eu tinha de bom e que eu perdi por servir a Deus, fez com que a carne dominasse as suas atitudes. Eu não tenho tudo o que eu desejo desde que eu me tornei salvo em Cristo Jesus. Passo por muita dificuldade, mas essas dificuldades devem fazer com que eu tenha mais prazer em servir a Deus. Por quê? Porque nada me pertence. Se Deus não me deu, é porque não é de Deus. Porque se fosse de Deus, Ele daria para que eu pudesse gozar livremente dessas coisas. Então eu desejo coisas, muitas vezes, para minha satisfação pessoal, para minha carne. E isso vai me afastar, vai ser o meu Deus e eu vou servir a Ele, esse Deus estranho, ao invés de servir a Deus. Por quê? Porque vou satisfazer a minha carne. É o que aconteceu com Israel. As bênçãos de Deus jogou pela janela. Por quê? Porque não queria servir a Deus. Versículo 26. Pôs-se em pé Moisés à porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha para mim. Então ajuntar-se com eles os levitas. Moisés fez uma peneira ali. Quem é de Deus, fique do meu lado. Os levitas ficaram do lado de Moisés. Tomaram partido ao lado do Senhor. Ou seja, não estavam compactuando com o pecado do povo. Não estavam assinando o comportamento carnal do povo. Estavam mostrando àquele povo que havia necessidade de separação. Por quê? Que as danças... Versículo 19, aconteceu que chegando Moisés no arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu a ira de Moisés ao ponto de que as leis que o Senhor tinha dado para aquele povo, ele quebrou. Por quê? Porque ele viu que talvez não tivesse utilidade nenhuma para aquele povo em razão do comportamento. Foi um pensamento talvez até carnal de Moisés, mas ele teve essa atitude. Quando ele quebrou as tábuas, ele mostrou que a comunhão com Deus também estava quebrada e que Deus não aceitava aquilo. Ele mostrou também com essa atitude. Deus não se agrada, irmãos, quando nós colocamos a carne para o serviço do Senhor. Então a dança trazia sensualidade e levava o povo à promiscuidade. Levava o povo a se misturar com mulheres estranhas, prazeres carnais, ao invés de usar o seu corpo para servir ao Deus Todo-Poderoso. Não estavam se preocupando com as regras, os mandamentos do Senhor para a adoração, e sim como a sua carne determinava. Versículo 28, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra do Senhor, e caíram do povo aquele dia 3.000 homens. Por quê? Porque Moisés ordenou que os levitas passassem ao fio de espada todos aqueles que estivessem envolvidos naquela sensualidade. Moisés extirpou o mal do meio do povo de Israel, mostrando que havia necessidade de separação. Então a consequência foi a morte de pessoas
para que pudesse trazer glória ao Deus verdadeiro, e não servir a deuses estranhos e a sua carne. Então Moisés tirou o mal. A consequência foi o juízo de Deus sobre parte daquele povo, por querer servir a sua carne. Eles serviram foi de exemplo para os demais, de que aquilo não agradava a Deus. Deus não é um Deus injusto. Ele tem amor? Tem. Mas ele não pode ver o coração do homem se levantando contra o Deus verdadeiro e passar impune. Ele faz justiça no tempo determinado. Então a maior parte do povo de Israel falhou na tarefa da separação. Mas o Senhor trouxe juízo. Por quê? Como diz em 1 Coríntios 10:5, o Senhor não se agradou deles. O Senhor tem se agradado de ti? O Senhor tem se agradado das tuas atitudes? Elas são atitudes que glorificam a Deus ou são atitudes carnais? Como tem sido o teu comportamento? E ele ainda fala em 1 Coríntios 10:7, o povo sentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar e se prostituir. Por isso que o Senhor não se agradou deles, da maior parte deles. Trouxe o juízo. Apesar de tudo isso, ainda, porque Deus não é homem para que minta, Deus cumpriu o seu propósito, preservando o remanescente desse povo. Levou eles depois, mais tarde, pelas mesmas atitudes de idolatria, serviço à carne, para a Babilônia, para que pudessem lá passar 70 anos no cativeiro. Mas Deus preservou ainda o remanescente, para que através do remanescente pudesse vir Jesus Cristo, para dar vida eterna a todo aquele que crê nele como Salvador. Então Deus não pode suportar o pecado. Ele traz juízo, mas ele é um Deus justo. Porque se ele fosse um Deus injusto, toda a humanidade, pelo pecado, pela falta de um povo, não teria o Salvador Jesus Cristo. Deus teria já exterminado esse povo. Mas sempre um remanescente fiel. Deus olhou para a vida desse remanescente e preservou a sua promessa dada a Abraão, lá em Êxodo 12, de 1 a 3, Gênesis 12, de 1 a 3, que ele traria o Messias através da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então, primeiro, esse comportamento do povo. E agora nós vamos ver, em segundo lugar, rapidamente, o comportamento de um rei pagão. Desse povo que foi levado lá para o cativeiro, aonde os reis que dominavam eram pagãos, e um rei desses pagãos resolveu também fazer uma festa carnal. Abra lá para Daniel 5, de 1 a 5. Daniel 5, de 1 a 5. Vai falar de Belsassar. Belsassar. Daniel 5, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. E o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos da mão de um homem e escreviam defronte ao castiçal da caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que escrevia e mudou-se, versículo 6, o seu semblante, e os seus pensamentos se turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Então agora aqui a orgia, a festa, a folia, o carnaval de um rei pagão. Primeiro um povo de Deus, agora um rei pagão. Belsassar deu esse grande banquete. Beberam, comeram, se divertiram, satisfazeram a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Embriagaram-se ao ponto de pedir para trazer os utensílios que estavam em Jerusalém, na casa de Deus, que Nabucodonosor, o avô de Belsassar, havia trazido quando o povo veio cativo, para que eles pudessem comer, beber e se regalar
diante de coisas sagradas. Para eles não, mas para o Deus Todo-Poderoso eram coisas sagradas, porque estavam no templo onde o Deus verdadeiro era adorado. Então, serviram também a madeira, a ouro, a prata, a pedra. Arrogância de coração carnal. Esquecer que aquilo pertencia a Deus e eles tomaram para si para dar glória à carne e a deuses estranhos. Só que quando bebiam, quando festejavam, o juízo de Deus veio sobre Belsazzar. Apareceu uma mão onde os dedos escreviam na parede palavras de juízo sobre aquela atitude carnal, sobre aquele carnaval que estava sendo feito com aquilo que era sagrado, profanando o que era sagrado. E o rei se desesperou. E aí o rei mandou chamar os seus sábios, os magos, os astrólogos, para que pudessem interpretar aquela escrita em aramaico. Eles até olhando o aramaico puderam ler, mas eles não conseguiram interpretar. E o rei se apavorou mais e mais. E o rei prometeu que se alguém pudesse interpretar aquela escrita, ele abençoaria aquele, seria o terceiro no reino depois dele, com tanta e tanta bondade que o rei daria para interpretar aquelas escritas. Mas ninguém conseguiu interpretar. Só que a rainha mãe, ela lembrou que nos tempos de Nabucodonosor existia um homem judeu chamado Daniel, fiel, um homem, conforme diz Daniel 1:8, que não contaminou o seu coração com as coisas da Babilônia. Ele propôs no seu coração se separar, e nós estamos falando Daniel com 16, 17 anos, e agora aqui nós estamos quando Daniel é chamado pela rainha mãe com 82 anos, ainda fiel, servindo a Deus diante de um povo idólatra, de um povo que comia, bebia e festejava. Então eu desafio para as nossas vidas, irmãos, em meio a essa cidade, a esse país, a esse povo que come, bebe e serve a deuses estranhos, sermos como Daniel, fiéis ao longo da nossa vida nesse mundo. Seja jovem, seja adulto, seja velho, continue fiel. Porque vai ter alguém que vai chamar um dia como a rainha mãe aqui, ó, tem esse homem aqui fiel, um homem sábio, um homem que tem entendimento de Deus, um homem que tem um coração que Deus fala através da sua vida. Vai te chamar para dar razão da tua fé para que aquela pessoa possa também conhecer a Jesus Cristo como Salvador. Em meio a tudo que se faz contra Deus nos dias de hoje. Um homem fiel, foi chamado Daniel. E Daniel chegou e o rei disse para ele, ó, se tu me interpretar o que está escrito ali, eu fiquei sabendo que quando meu pai, Nabucodonosor, meu pai não, mas avô, né? Pai e avô. A Bíblia fala em pai aqui, mas é o avô. Quando meu pai, Nabucodonosor, era rei, tu interpretou aquele sonho, Daniel 2, que nem os magos, nem os astrólogos puderam saber primeiro o sonho e depois interpretar, e tu interpretou o sonho lá de Nabucodonosor. E depois interpretou o sonho também de Daniel 4, quando ele vê aquela árvore frondosa e que todos se aninhavam, ele interpretou que era a glória de Nabucodonosor. Tudo isso foi interpretado. Eu quero que tu me ajude agora, porque tu é um homem de Deus, tu tem um testemunho. E um detalhe, Daniel diz para ele, tu sabia tudo aquilo que aconteceu com teu pai, teu avô? E tu não adorou a Deus, agora tu está aqui adorando deuses estranhos. Por que tu não te humilhou como Nabucodonosor quando foi tirado diante dos homens e viveu 7 anos como um animal? E ele reconheceu a glória de Deus e voltou a ele o seu reino. Por que tu não foi como teu avô, serviu a Deus? Está aqui servindo a tua carne, servindo aos deuses estranhos. Por que tu não foi como ele? E Daniel diz para ele, eu vou dar a interpretação. Vou dar a interpretação, eu não quero o teu ouro, não quero a tua prata, eu não quero nada. Nunca quis isso, por quê? Porque eu já poderia ter isso muitos anos atrás, isso não me satisfaz. O que me satisfaz é ter um testemunho de vida que agrada a Deus. E Daniel dá a interpretação para Nabucodonosor, mas primeiro ele exalta a Deus primeiro. Ele mostra que só Deus pode revelar essas coisas. Não porque Daniel fosse um homem especial, não, mas porque Daniel, diante de tudo aquilo que acontecia, tinha comunhão com Deus. E lembra?
Era um profeta, era um missionário para declarar Deus aos povos. Ele continuou firme a isso, irmãos. Ele sempre foi firme a isso, agora com 82 anos, sendo o mesmo Daniel lá de 16, 17 anos, quando foi levado cativo, proclamando a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Tu soube, Belsazar, e não te arrependeu. Deus vai te mostrar o que vai acontecer contigo. Deus deu grandeza para o teu avô, para o teu pai, e essa grandeza passou a ti. Mas tu não reconheceu em Deus tudo isso. Daniel confronta Belsazar com seu pecado, porque ele não havia se humilhado. Antes, com as suas concubinas, com seus convidados, estava adorando a deuses estranhos. E o que estava escrito naquela parede? Mene, mene, peres. 3 palavras escritas. E aí ele deu a interpretação. Ele disse, Belsazar, Deus enfiou aquela mão e escreveu na parede, porque ele está te julgando por tua atitude carnal, por teus prazeres e pela tua idolatria, pelas concupiscências que tu tem feito durante o teu reinado, sabendo que há um Deus único, digno de adoração. E aí vem, Mene, Deus contou os teus dias. E acabou aqui, acabou os teus dias aqui. Deus não suporta mais ver o que tu está fazendo. Tekel, fosse pesado e achaste em falta com Deus, ou seja, os teus padrões não são os padrões de retidão que Deus agrada para viver. Ele te julgou por isso. Tu sabia como deveria ser. E Pérez, ou seja, é parzim, na realidade é no plural. Significa dividido. O teu reino foi dividido e vai ser dado aos medos e aos persas. Foi dado a Dário, o medo, e foi dado a Ciro, o persa. Lá em 12 de outubro de 539. Então a Babilônia foi dividida. Aquele sonho lá para Nabucodonosor, que Nabucodonosor era a cabeça de ouro, estava sendo quebrada a cabeça de ouro, e os braços e os peitos dos medos e os persas estavam assumindo o governo da terra. Por causa dessa festa? Não. A festa antecipou o juízo de Deus. Porque Deus já havia prometido que isso ia acontecer quando? Nós não sabemos. Deus não tem data para isso. Mas era tanta promiscuidade, tanta idolatria naquele momento, que agora Deus disse, acabou. A cabeça vai ser cortada. Então veio a pedra e cortou a cabeça. E Dário, o medo persa, o medo e Ciro persa reinaram no lugar. Naquela mesma noite morreu Belsazar e o reino foi dividido. Então, Deus trouxe juízo a esse homem. Por quê? Porque a sua atitude não agradava a Deus. A farra, o carnaval, tudo aquilo que ele fez, Deus antecipou e cumpriu o propósito do Senhor. Eclesiastes 11:9. As pessoas vivem assim. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus trará juízo ao teu comportamento. Foi o que aconteceu com Belsazar. É o que vai acontecer com todo aquele que nega Jesus Cristo como Salvador, falando agora num primeiro momento para a pessoa não salva. Deus trouxe juízo a Belsazar, Deus vai trazer juízo a ti. Se tu anda conforme os propósitos da tua carne, se tu anda conforme a idolatria de deuses estranhos, colocando outras coisas na frente de Deus na tua vida. Tu precisa se arrepender, diz a palavra de Deus. Deus vai trazer juízo. Come, bebe e folga, mas Deus vai trazer juízo. Quando? Não sei. Foi de repente sobre Belsazar. Ele estava no trono, ele estava gozando, ele estava se mostrando para muitas pessoas e Deus trouxe juízo. Talvez se tu não creia em Jesus como Salvador, esteja nos assistindo pela rede social, está presente, pode ser hoje o dia que Deus vai trazer juízo. Talvez numa festa dessas de carnaval, onde tu possa estar. O tempo é hoje para decidir fazer as coisas que agradam a Deus. Não permita que essas coisas dominem o prazer da carne, o prazer do mundo,
domine a tua vida. Receba Jesus Cristo como Salvador. Arrepende-te desses hábitos pecaminosos e aceite a Cristo como Salvador, porque tu vais sofrer o juízo sobre isso. Então o primeiro passo é: abandone tudo isso. Dobre teu coração, teu joelho diante de Deus. Confesse Jesus Cristo como Salvador. Nos procure que nós podemos te mostrar como tu pode ser salvo. As tuas boas obras, guardar sacramentos, guardar semanas, tradições, isso não traz salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Jesus Cristo é a solução para a tua vida. E para nós, salvos em Cristo Jesus, o apelo é para que nós possamos não estar sujeito à nossa carne. Não permita que a carne domine sobre o teu espírito. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos nós a mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1,8. Ah, mas eu não faço nada disso que tu pregou. Mas será que não faz mesmo? Ou tu está te enganando a ti mesmo, dizendo que não tem pecado? A necessidade, então, de sondar a nossa mente e o nosso coração. Muitas vezes nós não temos a atitude, mas temos na mente e no coração esse propósito. É pecado. A palavra de Deus diz que é pecado. Se nós pensarmos, já é pecado. Então, se está praticando obras da carne, abandone. Se está praticando pensamentos que não agradam a Deus, abandone. Confesse, Deus vai te perdoar, vai restabelecer a comunhão. Assegure-se verdadeiramente de que o teu testemunho, o teu comportamento é um comportamento de um homem e de uma mulher de Deus. Que tu estás sendo esse testemunho como foi Daniel, e não como o povo de Israel, como foi Daniel, que foi chamado para dar razão da sua fé, porque Deus era visto na vida dele. Pode dizer isso? Se não pode, confesse o pecado. Senão Deus vai trazer disciplina na tua vida. Pode ser disciplina de perder a vida hoje. Como pode ser disciplina, consequências que podem ser para o futuro. Uma nação toda foi prejudicada por causa desse homem Belsazzar. Perdeu o reino e o reino foi passado para outros que dominaram. Não seja a tua atitude. Os desejos da carne devem ser uma exceção na minha mente, no meu coração e no meu comportamento. Eles não devem dominar o meu dia a dia como um salvo. Nós não estamos livres de pecar, mas nós temos que ter o cuidado. Não permita, então, se contaminar com o curso desse mundo, ser dominado pela carne. Santifique-se dia a dia na palavra do Senhor, para que tu possa ser a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que a palavra de Deus, irmãos, possa ter desafiado a vocês, a mim, a vivermos de forma a agradar ao nosso Deus, não conforme esse mundo. Por quê? Porque esse mundo anda no maligno, jaz no maligno, mas nós somos essa fonte de luz para iluminar essas trevas. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pela oportunidade que nós temos de mais uma vez abrir a tua palavra, por esses exemplos, tanto do teu povo como desse rei pagão. Sabemos que tanto o povo como o rei, se não fizeram não tiveram um arrependimento verdadeiro, Deus, fizeram as coisas conforme a sua carne e trouxeram juízo sobre suas vidas, ó Deus. Que não seja da nossa parte como salvos em Cristo Jesus a nossa atitude. A tua palavra, ela tem esses ensinamentos não para desmerecer aquilo que fizeram os que pecaram, mas para tornar alerta para aquele que vive no presente tempo, para saber aquilo que te agrada e que faz as coisas para a tua glória. Ajuda-nos a cumprir a tua vontade e não a nossa, e também aqueles que não têm a Cristo como Salvador, que de alguma forma possam, ó Deus, vir a se arrepender de seus pecados. Tenha misericórdia do nosso país, desse povo, dessa cidade, que anda conforme o curso desse mundo, da sua carne, que de alguma forma nós, em tempo oportuno possamos ser chamados para dar razão da nossa fé e para que eles possam vir ao arrependimento também, ó Deus. Sabemos que nem todos serão salvos, mas oramos por cada um desses, para que tu possa ter misericórdia e oportunizar o confronto com a tua palavra. Graças te damos então pela vida, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro. Amém.